nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Olá, muito boa noite a todos vocês. Que alegria estar aqui no Linha de Frente. Na semana passada a gente teve que repetir um programa porque foi feriado, aniversário de São Paulo, e agora estamos retomando nossas atividades aqui de 2023, já tivemos as nossas lives, né? E é uma alegria enorme. Eu quero contar para vocês que eu estou muito emocionado, até mais do que alegre, porque recentemente vi uma postagem de uma grande amiga minha. Eu a conheci ainda quando eu era capitão comandante do GAT na TV Bandeirantes. Ela era repórter, durante algumas operações ela me entrevistou e ficamos amigos, e eu vi uma postagem dela. Eu sabia que o marido dela, né, que é o Thiago, que está aqui, Thiago Toricelli, era uma pessoa da área ligada aos esportes, também da área ligada aí à mídia, etc. Tal. Até nos encontramos um dia no aeroporto, Thiago, e ela me falou das questões outdoors que você estava acostumado, mas a gente não entrou no assunto, né, daquilo que é o que traz você aqui hoje, que é essa missão que você tem de escalar o Everest. Já vou adiantar aqui, já vou dar aqui o primeiro passo aqui, que é um negócio que é emocionante, que é cativante, que é um desafio enorme, assim, fazer parte de uma equipe que vai escalar o Monte Everest. Para poucos, temos poucos brasileiros aí, 50 e poucos, né, Thiago? É isso mais ou menos que nós temos? 33 brasileiros somente. 33 brasileiros só, desculpa, eu tinha me equivocado no número, né? Que alcançaram essa façanha. E aí, quando eu soube disso daí, e a gente vai falar por que eu soube isso aí mais para frente da nossa live, eu falei, nossa, eu quero trazer o Thiago aqui no Linha de Frente, porque esse tipo de atividade tem tudo a ver com aquilo que é o ecossistema que eu estou atuando aqui, de alta performance, para o mundo corporativo. Escalar o Everest é algo assim que exige tudo que está nesse livro aqui, Super Performance, tudo que está naquilo que é os princípios e valores de uma tropa de elite, que são os aspectos que eu tenho defendido. Eu falei, pô, Thiago tem que estar comigo aqui, então eu quero agradecer muito, Thiago, a sua presença. Aproveito para agradecer também o pessoal do CT Hub aqui, o Kleber Reis, o Christian Visval, toda a galera aqui, o Pedro que está aqui no backstage, sempre nos ajudando, e a você que nos acompanha aqui todas as noites, né, às quartas-feiras à noite, quando a gente tem aqui nesse programa. Está aqui o Ricardo Tassinato, a minha esposa Olga está acompanhando, o meu irmão, que é oficial da Força Aérea e cientista aí, responsável pelo Projeto Espacial Brasileiro, um dos responsáveis, está aqui nos acompanhando. Muito obrigado a todos vocês aqui que prestigiam. Pode ter certeza que vai ter muita coisa bacana que vai ser tratada aqui na live de hoje. Mas antes de apresentar o Thiago Toricelli para vocês, eu queria dar a palavra para ele, para dar uma boa noite para a galera que está chegando aqui na nossa live. A palavra está contigo, Thiago. Luca, muito obrigado pelo convite. Eu não tenho mesmo como expressar em palavras aqui minha gratidão por esse convite. Para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui falando com você, falando com seus ouvintes, poder contar um pouco da minha história, poder falar desse projeto do Everest. Sem dúvida nenhuma, é um dos maiores desafios humanos sobre a Terra. Então, para mim, é um prazer falar sobre isso. A gente pode ficar por muitas e muitas horas falando sobre isso, que é um tema que, para mim, ele é muito vivo, e é um tema que recorrente em muitos ambientes, né? Porque, como você bem falou, ele é um desafio por ser a montanha mais alta do mundo, mas para vencer esse desafio, você também precisa das ferramentas, que você também precisa atuar em outros desafios que não sejam a montanha propriamente dita. Então, muito obrigado por poder abrir esse espaço, por poder falar sobre o projeto, poder falar sobre a montanha, contar um pouco a minha história. E você começou falando da Marília, né, minha esposa. Eu queria aproveitar aqui e agradecer publicamente a ela, a minha família, enfim, porque sem eles seria impossível ter o nível de dedicação, de doação necessários para viver
uma jornada como é a jornada do Everest, né? Porque há 12 anos eu escalo altas montanhas, mas há 3 anos eu estou me preparando especificamente para o Everest e é um preparo contínuo, recorrente, 5 vezes por semana. Então você imagina o nível de equilíbrio que é necessário ter entre família, trabalho e essa vida de treinamento. E seria impossível eu poder ter essa doação e essa dedicação se não fosse ela, se não fosse minha família. Então, quero agradecer publicamente a ela por todo o apoio, sobretudo, que ela vem me dando para realizar essa jornada aqui. E eu vou fazer aqui um reforço a esse agradecimento da Marina por ser minha amiga e sua esposa, né? Porque, e também para os seus 2 filhos, né? Para os seus 3 filhos, o Luca, que tem 12 anos, tem um nome parecido com o meu, exatamente igual ao meu, tem o Pietro, de 3 aninhos, e tem a Gabriela, que está aí já, com 19 anos, já está estudando direito, já está encaminhada. E por que o Thiago fez esse agradecimento, gente? Antes de eu até apresentá-lo, é porque ele falou aqui muito en passant, mas eu quero deixar destacado isso, né? O Thiago, para topar esse desafio de escalar o Everest, ele já está aí há 12 anos escalando grandes cumes. Ele vai falar do que são grandes cumes aí, grandes montanhas, que nós não temos no Brasil grandes montanhas, já vai começar por aí, mas já faz 12 anos. E a escalada do Everest, que é a meta que ele tem para realizar aqui entre os meses de março e abril, agora deste ano, ela está em andamento já há 3 anos. Há 3 anos, o Thiago já está escalando o Everest, gente. Esse é um ponto importante. Ele falou muito rapidamente aqui, mas para vocês terem uma ideia do preparo do Thiago para essa missão, ele corre 2 meia maratonas por semana, são 21 quilômetros cada meia maratona, são 2 por semana. Fora as dezenas de milhares de degraus que ele sobe com peso nas costas, semanalmente. Uma maratona por mês. Então, nesse período aí, agora mais perto da viagem, tem sido aí, talvez 8 maratonas que tenha corrido. Eu corri 3 na minha vida, né? Sou corredor também, fui corredor 10K, meia maratona, mas maratona fiz 3. Eu sei qual que é o perrengue, ele corre uma por mês para poder alcançar esse objetivo. Então, está na reta final, está agora naquele momento crucial do planejamento de 3 anos, né, fora os 12 que foram, vamos dizer, o alicerce para ele se tornar um alpinista, vamos chamar assim, profissional. Então, é uma jornada bastante longa, e essa escalada começou há 3 anos atrás, e agora ele vai para a última etapa dessa escalada, que significa fazer a viagem lá para o Everest, ficar os tempos no acampamento base, para depois dar aquela última... Qual a expressão que vocês usam, Thiago? O ataque ao cume. Né? É o ataque ao cume. O ataque ao cume. Mas deixa eu falar um pouquinho do Thiago para vocês. O Thiago ele é formado em jornalismo, trabalhou na Rádio Globo por 12 anos na CBN, atuou em diversas atividades aí como produtor, repórter especial internacional, cobriu uma série de temporadas de Fórmula 1, também cobriu as Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Rally Dakar, Rally dos Sertões. Aliás, o Rally dos Sertões fez com que o Thiago escrevesse o primeiro livro dele, né, Thiago? Que é um livro voltado aí à experiência que você teve no Rally dos Sertões. Já começa a mostrar um pouco dessa desenvoltura do Thiago nas atividades aí do esporte e, sobretudo, nas atividades outdoor, né? E depois ele também teve a experiência de escalar a sua primeira montanha, e nessa primeira montanha, dessa experiência, ele fez o seu segundo livro, que é o Manual do Alpinista de Primeira Montanha. Achei muito sugestivo. São 2 livros que o Thiago já tem. Obviamente, ainda nessa carreira de repórter, no jornalismo e na televisão, ele foi também produtor e repórter do programa Autosport por 10 anos. Aliás, o Autosport tem o César Uriani, que é meu amigo, atua até hoje. Te mandou um abraço, por sinal. Ele viu a postagem da live e te mandou um abraço. Já foi meu entrevistado aqui no programa. É um grande amigo meu, fantástico. Foi editor de esportes também da editora britânica por 5 anos. Se especializou nessa área de marketing. Tem 3 MBAs concluídos nessa atividade, na área de relações públicas, comunicação. Foi também, trabalhou no marketing da Yamaha Motor do Brasil, da Yamaha Motors do Brasil. Fundou a sua primeira agência de comunicação, porque é um direcionamento, foi trabalhando, ganhando experiência, agora tem a sua própria agência, e chama
o nome sugestivo, Everest. A agência dele está há 3 anos desenvolvendo comunicação e marketing para uma das maiores empresas de alimentos do mundo. E aqui entra a parte que diz respeito à nossa conversa, né, que já escalou as montanhas mais altas, aí, os grandes cumes, Aconcagua, Illimani, Chimborazo, Kilimanjaro, e há 3 anos está aí, como eu disse, se preparando para o Everest. Ou seja, na conversa que eu tive previamente com o Thiago, ele me falou que a escalada do Everest começou há 3 anos, porque esse planejamento para chegar lá, de dedicação exclusiva para o Everest, já faz 3 anos, com esse tipo de treinamento que eu venho falando para vocês aqui, quando eu mencionei esse agradecimento que ele fez para a família. Feito isso, gente, está apresentado o Thiago. Que alegria poder estar com um cara que tem esse espírito de aventura, que tem essa questão de encarar um desafio dessa envergadura, né? E eu falo isso, gente, porque recentemente fiz uma viagem de moto aqui para o Atacama e tive que cruzar a cordilheira, 4.000 metros de altura, o motor da moto não responde. Aí, quando eu cheguei na fronteira, que é a 3.000 metros, 3.000 e poucos metros de altitude, que o pessoal da aduana, Thiago, pediu para tirar as bagagens, para inspecionar, parecia que eu tinha corrido uma meia maratona. Me cansava, sabe? A gente fica cansado, a altitude, gente, é um negócio seríssimo, né? Então, daí o preparo físico que você tem que ter para poder encarar um desafio desse daí, que realmente é para poucos. Notem que nós temos uma história de escalagem no Everest e só tem menos de 40 brasileiros na história que conseguiram esse desafio. E se Deus quiser, Thiago, e as pessoas que estão aqui vão te ajudar também, porque a gente vai pedir esse apoio das pessoas, porque a gente sabe que uma escalada como essa, uma missão como essa, gente, para vocês terem uma ideia de valores, esse planejamento, toda a estrutura, todo o preparo envolve uma cifra aí na ordem de $100 mil, é isso? Thiago, mais ou menos. $100 mil, a gente consegue reduzir isso ao máximo ainda, chegando em R$300 mil. Então é possível chegar nesse montante para executar essa missão aí. R$300 mil a gente consegue chegar, assim, cortando, né, o que pode ser cortado e conseguindo executar bem essa missão. Mas essa é a grandeza mesmo. E é em dólar, né? Os valores são em dólares, então para a gente fica mais caro mesmo. Obviamente que é uma cifra alta, né? Todo mundo sabe isso. E tem que considerar uma coisa que eu aprendi com o Thiago, né, na conversa que nós tivemos previamente, que é a montanha que decide quando você vai, não é você que decide, você tem que estar naquele espaço de tempo. Por isso que o projeto vai de março a maio, né, que envolve toda a chegada, a preparação, e tem o tempo de adaptação nos acampamentos base, né, de aclimatação, etc., para depois ver a janela de oportunidade que a montanha vai te dar. O Everest vai te dar 2 ou 3 dias, é isso, né, Thiago? Num ano. É isso, Lucão. É assim, durante um ano, você tem só esse período para escalar o Everest. É só esse período, não tem outro. Abril e maio são os 2 únicos meses que te possibilitam escalar o Everest. E por que abril e maio? Porque esse é o período da primavera no Nepal. E essa primavera, ela afasta um pouco os ventos das monções, que vão chegar no inverno, que começa em junho, e daí impossibilita, de uma forma normal, a escalada para o Everest. Obviamente que há escaladas invernais, há escaladas no inverno, mas elas não são usuais, elas não são propícias todos os anos. Há algumas janelas, em alguns anos, que elas são mais propícias que os outros. Mas, normalmente, a escalada é feita na primavera. Essa temporada de escalada do Everest, abril e maio, quando é primavera no Nepal, quando os ventos lá no cume estão reduzidos, as temperaturas estão mais amenas, então você consegue ter um nível de segurança maior para poder escalar o Everest. E a expedição completa do Everest são aí 60 dias. Né? Daí tu me pergunta, pô, mas 60 dias para subir a montanha? São 60 dias para você se aclimatar, para você viver a montanha, para você subir ela em partes. Né? Porque como todo e qualquer grande desafio, não dá para sair do zero e chegar lá no cume. Não dá para começar do nada e terminar, executar o seu grande desafio do nada. Então você precisa ter objetivos curtos, vencer esses objetivos, se preparar para o próximo e continuar avançando. E assim é na montanha também. E não só no Everest, é que na montanha do Everest isso é maior, né? A proporção é maior, que afinal de contas é a maior montanha do mundo, 8.848 metros.
Então, no Everest, você chega, então vamos supor, vou explicar aqui em linhas gerais como é uma expedição para o Everest. Você vai chegar em Katmandu, vai ficar lá cerca de 3 dias, daí você pega um voo doméstico até Lukla, que é tido como o aeroporto mais perigoso do mundo, aquele aeroporto com pista curtinha em subida, então você imagina como que é a aterrissagem lá e a decolagem. Então esse avião pousa lá e de lá você faz um deslocamento de 75 quilômetros até o campo base do Everest. Esses 75 quilômetros se dividem em cerca de 10 dias. Obviamente que daria para fazer num tempo menor, mas esse deslocamento todo é feito também para você se aclimatar de forma vagarosa, como tem que ser na alta montanha. Não tem nada corrido na montanha. Na alta montanha não existe nada corrido, é tudo muito preparado, tudo muito pensado. Quem tem ansiedade morre na montanha, morre. Então não dá para ter crise de ansiedade lá, sair correndo, querendo vencer todos os obstáculos de uma vez só. Você precisa ter isso, ter esse controle emocional, esse controle mental também, para saber que não dá para vencer tudo de uma vez só. Então você precisa ir passo após passo, vencendo pedacinhos mesmo da montanha, para você ir se aclimatando até chegar no campo base. Do campo base, você vai esperar lá alguns dias enquanto você se aclimata, porque você está em uma altitude bastante elevada já no campo base. E de lá, você começa a se deslocar para os acampamentos superiores e você faz alguns ciclos de aclimatação. Então, você não vai sair da base, vai para o acampamento 1, dorme lá, vai para o acampamento 2, dorme lá, vai para o 3, vai para o 4 e come. Não é assim que ocorre. Você faz alguns ciclos de aclimatação. Então, você sai do base, vai para o acampamento 1, volta para a base, dorme lá 2, 3 dias, sai da base de novo, vai para o 1, bate lá no 2, dorme lá uma noite, desce para o 1 e desce para a base. Enfim, aí tudo depende da estratégia da agência. Mas você faz, em média, de 3 a 4 ciclos de aclimatação antes do grande dia, que é o ataque ao cume, que é quando sim, daí você escala a montanha do 1, vai para o 2, vai para o 3, daí na madrugada você sai do 3, durante o dia ainda você sai do 3, passa pelo campo 4, que é um campo de descanso, não é normalmente usado para se dormir, você passa lá rapidamente, algumas horas somente, para descansar, e continua o avanço rumo ao cume, e do campo 4 até o cume, e para descer são cerca de 12 horas, esse é o grande esforço desse ataque ao cume no último dia, daí para você fechar os 60 dias, e daí você desce o mais rápido possível, que é o que você faz na montanha, você fica o mínimo possível em altitude, ainda mais na zona da morte, que é acima aí dos 8.000 metros. Então, você fica o menos possível lá. Então, atingir o cume, você desce o mais rápido possível. Então, é um desafio gradativo. Você vai passo após passo, passo após passo. Você vai conquistando pedacinhos após pedacinhos. E você tem que ter isso muito em mente, esse controle mental e esse controle emocional de saber que você vai ficar andando durante muitas, muitas horas solitariamente com você mesmo. Então, você precisa ter uma paz interior em estar bem com você mesmo muito grande. E até por isso, Luca, que eu faço muitos dos meus treinos sozinho. A maioria dos meus treinos eu faço sozinho, que é justamente para eu estar muito tranquilo comigo mesmo, tá com todas as coisas resolvidas comigo mesmo. A minha motivação, a minha inspiração, o porquê que eu quero ir, porque esse é outro detalhe da montanha, viu, Luca? Sem querer tirar todo o assunto aqui, mas é que para chegar no cume da montanha, não adianta só o físico, não adianta. Se você não tiver a motivação, a inspiração necessária, o porquê você quer chegar lá, o porquê realmente você quer chegar lá, você não chega. Porque podem faltar, assim, poucos metros para você chegar no cume. Vem a autossabotagem, e ela existe montes na montanha, aos montes. Você sai nesse último dia da barraca, daí começa, mas está muito frio, a montanha é muito alta, eu estou com fome, não estou com a roupa necessária, não fiz a preparação adequada, vem uma série de questionamentos na sua cabeça, e é uma luta interna, você contra você mesmo. Então, se você não sabe muito bem que você está preparado, que você está pronto, planejado, e por que você quer chegar lá, você não chega. Então, é um desafio, nesses últimos metros, muito mental, sobretudo mental, até mais do que o físico nesses últimos metros para chegar no cume do Everest e de qualquer outra alta montanha, e eu até arrisco a dizer, porque eu acredito nisso, em todo e qualquer grande desafio. Porque nesses metros finais de todo e qualquer grande desafio, sempre vem os questionamentos, né? Sempre vem essa autossabotagem. Então, por isso que eu acho que o planejamento, a preparação, a determinação, né, a garra que você tem para chegar lá, e o quanto você quer chegar lá,
são tão importantes. Pô, cara, você, só nessa explicação, a gente passou por um monte de lições importantes na vida, né? Você que nos acompanha aqui na nossa live, aqui vem muita gente da área de segurança, que é a área que eu atuo e tal, mas vem também gente que está aí muito interessada naquilo que diz respeito à alta performance, que é realmente a minha bandeira hoje, né? Defender os princípios e valores de alta performance, porque, Thiago, eu só acredito que qualquer pessoa vai evoluir na vida, vai ser uma pessoa assim muito requisitada para trabalho, aquele que tiver dentro dos princípios e valores de alta performance, sabe? Uma empresa também só vai prosperar se tiver em alta performance. Mas eu queria dar um destaque aqui no aspecto que o Thiago falou, gente. Muitas vezes você olha, isso acontece muitas vezes comigo, sabe, Thiago? Eu estou como comentarista de segurança, e aí você vê lá que da imagem, né? A televisão é imagem, né? A Polícia Civil, por exemplo, fazendo uma apreensão ou prendendo um cara depois de uma investigação. E aí o que acontece? Muita gente fala, nossa, mas que bacana, né? Foi lá e deu uma cana, apreendeu o material e etc. E eu sempre faço questão de falar, olha só, isso aqui é apenas a cereja do bolo, gente. Quanto trabalho foi feito, quanta campana foi feita, quanta investigação foi feita, quanto trabalho pericial foi feito para chegar numa investigação, a autoria, para pedir lá para o juiz um mandado de busca, um mandado de prisão, e agora fazer só... Isso aqui é só o fechamento, é a cerejinha do bolo. E aqui, a história do Thiago, nesse desafio de escalar o Everest, também traz isso daqui. Como eu disse lá atrás, ele está há 3 anos escalando o Everest. E ele falou agora, em rápidas palavras aqui, o que vai acontecer nessa fase final. E mesmo essa fase final também tem várias etapas, né? Sobe até o campo 2, desce para o 1, dorme uma noite no 3, depois desce para o 2. Para quê? Para poder preparar e fazer aquela última etapa de rumo ao cume, né? Eu queria agradecer, viu, Thiago? Tem algumas pessoas que estão sempre acompanhando aqui, meu querido amigo Ricardo Tassinato, e ele fez uma provocação aqui, ele falou assim, olha, são 10 anos de preparo para 10 minutos no topo, né? Fica ali um pouquinho... Talvez menos, talvez menos, né? Obrigado, menos. Ricardo, por estar sempre acompanhando aqui as lives, é um privilégio. O Ricardo Tassinato também trabalha no mundo corporativo, tem uma empresa chamada Interativa, que dá coaching e dá treinamentos de alta performance, de trabalho, team building, é a especialidade dele, muito ligado também à nossa área aqui, né? Estou com uma outra pessoa queridíssima aqui, o Luciano Verão, sempre acompanhando a gente aqui, um grande amigo, Heloísa Paiva, Wilson Leite, foi meu entrevistado aqui, é um oficial do Corpo de Bombeiros. O Wilson também faz umas caminhadas, sabe? Essas caminhadas longas aí, tem, obviamente, muito mais controlado do que o desafio que você vai fazer. Tá aqui a Roselisa Potoschi, irmã do meu sócio, Roberto Costa. O pessoal vai entrando aqui. Muito obrigado, viu, gente, por estar prestigiando aqui a nossa live. E espero que vocês fiquem até o final para tirar um pouco de lições aqui que o Thiago tenha a apresentar. Thiago, esse foi um aspecto importante que você falou. Lembre-se vocês aqui, gente, para a gente alcançar o topo, sempre tem um trabalho de base, sabe? Ninguém chega lá. A gente tem uma expressão, né? Todo mundo tá só curtindo os uísques que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Uma expressão muito comum aí no cotidiano das pessoas, para mostrar o quê? Para mostrar que só tem sucesso, gente, quem tem o quê? Dedicação, quem tem preparo, quem tem disciplina, e ficou muito claro aqui nas palavras do Thiago, nessa missão que ele tem pela frente aí de escalar o Everest. Olha quanto trabalho, quanta dedicação, quanto esforço, quanta privação, inclusive, né, Thiago? Né? Com treinos, como ele falou aqui no comecinho da live, gente, claro que isso implica em privação do contato com os filhos, implicação dos contatos familiares, uma disciplina rígida, né? Para correr uma maratona por mês, 2 maratonas por semana, e essa quantidade de degraus com carga que ele faz, tudo em prol do alcance de um objetivo, gente, que é um objetivo, eu diria, incomensurável, sabe, em termos de alcançar o Everest. Queria que as pessoas soubessem aqui, Thiago, como é que foi que começou isso para você? 2 perguntas em uma, né? Como é que você começou com esse negócio de montanha? E o que é uma grande montanha? Nós não temos grandes montanhas no Brasil. Como é que começa essa classificação? Sabe que eu me voltei, eu já me recorri assim, a quando que eu comecei com essa história, assim, quando que eu comecei a gostar de montanha, né? Quando eu comecei a gostar de estar em ambiente outdoor. E eu não consigo lembrar exatamente do momento, mas eu lembro de já estar gostando. Né? Então, engraçado que até essa semana eu abri uma relíquia assim, que eu tenho, que é uma foto minha
porque imagina, né, quando há 30 anos a gente tem muito pouca foto, né, não é que nem hoje que a gente tem 1 milhão de fotos por dia, né, então não tinha como tirar tanta foto, né, então achei uma foto minha de escoteiro, porque eu fui escoteiro quando fui criança, depois na adolescência e tal, e achei uma foto minha de escoteiro, na época com 12 anos, escalando não, mas acampando, né, uma montanha mais baixa e tal. Daí aquilo me remeteu exatamente, falei, acho que foi aqui que começou, mas ali eu já executava, não era bem o começo, né? Então não sei exatamente o ponto de partida, mas eu sei que eu sempre gostei dessa história, Lucas, sempre gostei. Tanto é que os meus presentes de Natal, de aniversário, eu sempre pedia faca, ou uma barraca, lampião, fogareiro, era sempre essas coisas. E sempre gostei disso. E devorava essas histórias de alpinismo, de alta montanha, devorava livros, filmes, documentários, adorava essa coisa toda. Mas sempre foi uma coisa distante de mim, sempre foi uma coisa muito longe, porque pelo alto custo, pela exigência que se precisa, por tudo mais. Eu sabia que se eu entrasse naquilo, aquilo ia virar uma paixão para mim, mas era muito distante. E olha só como que é a vida, né? Eu me tornei jornalista, né? E, como você bem disse, eu fui da CBN, depois da Rádio Globo, depois da TV Globo, e nesses anos eu cobri 5 anos de Fórmula 1 na Europa, depois eu fui fazer outras competições aqui no Brasil, fiz Olimpíadas, fiz Pan-Americanos, fiz uma série de competições onde me supriram muito, onde aprendi muito. Imagina, eu estava do lado do Vanderlei Cordeiro de Lima na Olimpíada, quando ele foi arrastado para fora daquela competição, não sei se você se lembra, Lembro, no finalzinho, perto da linha de chegada. Foi do italiano que agarrou o rapaz lá, né? Na Olimpíada de Atenas, e depois eu cheguei para conversar com ele, eu vi no olho dele, na expressão e no modo dele falar, que o foco dele era tanto que a hora que ele voltou para a prova, ele terminou a prova sem aquilo o abalasse. Obviamente que tirou a posição dele, mas ele continuou na prova, sem se abalar. Aquilo era foco. Eu aprendi com aquele foco dele. E outros tantos aprendizados que vieram dessa época que eu atuava como jornalista. Tantos anos na Fórmula 1, eu via a importância da operação de equipe. O piloto ali, ele é o mero condutor de todo o trabalho realizado previamente e durante aquela competição. Então, se não tem aquele trabalho de equipe muito bem planejado, muito bem operado, não há piloto que vai fazer milagre. Então, eu pude acompanhar essas competições bem de perto, Gustavo Kirten voltando ao torneio de Maiorca, depois de uma operação de artroscopia no quadril direito, umas coisas assim, muito próximas de mim, e que eu fui captando isso daí, e isso também foi moldando, né, os meus valores, foi moldando o meu jeito de ver e meu jeito de entender que era possível entrar nesse esporte. E a pérola disso veio quando entrevistei o Waldemar Niklevics. Foi o primeiro brasileiro a chegar no Everest. Esse foi o primeiro brasileiro? Ele foi o primeiro brasileiro? Foi. Waldemar Niklevics, curitibano. E eu entrevistei ele numa época que ele estava tentando o K2, que é a segunda maior montanha do mundo. Ele fez 2 ou 3 tentativas, mas chegou no cume. E numa dessas tentativas, foi na segunda tentativa dele, e eu falando com ele através de telefone satelital, que era uma época que eu estava na rádio entrevistando, então ligava para ele, colocava no ar, entrevistava tal, e depois que ele voltou do Brasil, ele foi lá no estúdio, a gente conversou tal. Ali foi quando o irreal, o imaginário se tornou real. Nossa, cara. Falei, puxa vida, eu tô na frente de um cara que já fez o que eu sonho em fazer. Daí, a partir daquele momento, eu transformei aquele meu sonho em objetivo. Porque, né, quem sonha, continua sonhando, né? Mas quem transforma aquele sonho em objetivo, vai atrás para alcançar aquilo. Então, eu transformei aquele meu sonho em objetivo. Falei, eu vou fazer esse negócio. Nossa, a partir de então, Luca, daí eu fui atrás. Daí eu me inscrevi num curso de resgate, de montanha, de neve na Bolívia. Foi minha primeira montanha, Huayna Potosí. Fui para lá, fiz a minha primeira incursão em alta montanha, treinamento no gelo, resgate no gelo, já me especializei em gelo. Foi um curso intensivo e de longa duração, então fiquei lá na montanha. De lá resultou, né, o meu segundo livro, que é o Alpinista de Primeira Montanha e tal. Então de lá veio muito aprendizado. Mas o que é uma alta montanha, né? Voltando para a sua pergunta. Uma alta montanha, ela começa em 5.000 metros. Em 5.000 metros. Se a gente tiver uma referência, assim, quiser uma referência, no Brasil, o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, com 2.995, 98 metros. Não chega a 3.000. Quase 3.000 metros, não chega a 3.000. Esse é o ponto mais alto do Brasil, né? Não é a média, é o ponto mais alto.
Ou seja, qualquer montanha que você olhar assim, ao seu redor, multiplica por 2 ou 3, que vai dar onde começa uma alta montanha. Para você Nossa. ter uma ideia do tamanho. E ela assusta, Luca, assusta. Eu me lembro exatamente da sensação que eu tive quando eu vi o Huayna Potosí, minha primeira alta montanha, pela primeira vez ao vivo. Ela é assustadora. Ela é assustadora. Ela é enorme, né? Porque você imagina. E hoje, para mim, quando falam de natureza, a natureza não é mais uma florzinha ou uma borboleta. Eu já vivi tanta coisa na montanha, né, exposto ao ar livre, que a natureza, para mim, hoje é uma coisa monstruosa de forte, Luca. É um negócio monstruoso. A força da natureza. E o tempo que a gente passa na montanha é tão pequenininho perto dela. Você imagina quantos milhares de anos que ela está lá, em pé, imponente. E aquele momento que a gente passa, sobe, não é nada. É um nada para ela aquilo lá. Então, por isso, você tem que ir muito preparado para ela e com muito respeito à natureza, com muito Tiago, respeito à montanha. tem uma lição de humildade nisso que você fala também, quando você se depara com a montanha e com essa coisa colossal, você sai com uma outra visão sobre essa virtude da humildade, né? Total, total. Você vê que não tem tamanho, né, que vença a natureza ou que possa se colocar diante dela e que saia vitoriosa. Quem manda ali é a natureza. E a Impressionante. natureza, ela está em volta em todos os lugares que a gente está, né? A gente vive, né, uma falsa segurança na cidade, mas é a natureza que manda. Você vê quando tem chuva, tsunami, vento, o que a natureza é capaz de fazer. Isso coloca a gente numa posição de humildade que você precisa ter realmente na montanha, onde você precisa aprender em todo momento, em toda montanha eu aprendo, Luca, em toda montanha. Já tiveram 2 montanhas onde eu não consegui alcançar o cume, por N circunstâncias. O que eu tive de aprendizado nessas 2 derrotas me levaram a ter a vitória nas derrotas seguintes, nas montanhas seguintes, Que né? bacana. Porque eu não gosto de falar que você conquista o cume, né? Na verdade, você vive o cume, né? Porque você não conquista montanha nenhuma, você está lá no cume porque a montanha te permitiu, né? Ela te permitiu chegar lá, ela te permitiu. Vou te liberar porque você mostrou que se dedicou para isso, né? E você tem humildade para reconhecer que quando ela fala não, é não. Quando ela fala sim, você pode vir, você pode vir. E você tem que ter humildade de reconhecer que pode fazer a preparação que você quiser, o planejamento que você quiser. Se você chegar lá, ela falar não, não insista. É não. Então volte para casa e aguarde a próxima oportunidade. Você falou em Porque. fotos, deixa eu pedir uma coisa para o Pedro enquanto a Lá. gente vai falando. Eu queria que o Pedro compartilhasse com a gente. Tem umas fotinhos que o Tiago me encaminhou, que eu queria passar para vocês, até para ele falar um pouquinho dessas fotos. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Aqui é o Cotopaxi no Equador, um vulcão ativo no Equador, que até em novembro agora o Equador declarou lá alerta amarelo, até quando o Brasil foi jogar lá, se não me engano, um amistoso, nesse ano aqui ainda, eu não tenho certeza, mas que estava já em sinal amarelo lá o país, até o jogo quase não aconteceu, enfim, mas o país ficou em sinal amarelo durante o mês de novembro todo, porque esse vulcão aí estava espirrando muita fumaça, e quando você está subindo nele, você vai subindo respirando enxofre mesmo, você sente o cheiro de enxofre o tempo todo. É desafiador. Essa tem qual de altura, Tiago? Essa, qual altitude, mais ou menos? O Cotopaxi cerca de 6.000 metros, eu acho, 6.000 alguma coisa, 6 e pouquinho. Vamos ver a próxima, 6.100. Pedro. Essa. Aí de fundo é o Illimani. O Illimani foi uma dessas montanhas, né, que eu tive que refazer, porque muito perto do cume, o tempo fechou. E o tempo fecha de tal jeito na montanha que você não vê mais nada. É um fenômeno que a gente chama de whiteout, que é quando o céu e o chão ficam da mesma cor, fica tudo branco. Porque imagina que o chão já é branco pela neve em si. Mas aí chega o mau tempo e ele chega muito rápido, as mudanças climáticas da montanha são muito rápidas, porque você não tem o que barre, né? Elas chegam de uma forma só, de um jeito só e de uma velocidade só. E aquilo chegou e barrou todo o cume, então ficou tudo branco, a gente não conseguia mais andar, porque você não sabia se estava pisando em falso ou não. A partir dali a gente teve que fazer uma descida estratégica, emergencial, com rapel. A gente veio rapelando a montanha inteira, foram horas fazendo rapel, descendo a montanha de forma emergente, urgente, para chegar até a base.
Daí eu Entendi. consegui voltar, eu ia voltar no ano seguinte, aconteceu uma pandemia e eu voltei só 2 anos depois para o Illimani. Daí sim eu consegui alcançar o cume dessa montanha. O Illimani Vamos fica ver na as outras, Bolívia. Pedro. Essa Aí o aqui, Kilimanjaro é o ponto mais alto da África, montanha nossa, sensacional. 5.800. Puta, é uma montanha linda, linda, porque é uma montanha que você passa por diferentes climas ao longo dela. Então você começa a escalar como se você estivesse na Mata Atlântica. Você começa a subir no meio do mato, depois vai ficando mais árido, depois fica seco, no fim tem até uma neve perene, tem gelo. Então você passa por diferentes ambientes o tempo todo. E é uma montanha muito bacana porque fica num país muito alegre, assim, das pessoas são muito receptivas, né? A Tanzânia, ao mesmo tempo que é muito pobre, né? Uma pobreza que assusta, né? Que é muito diferente da pobreza que a gente conhece daqui, a miséria extrema africana, né? É uma coisa assustadora realmente. E isso é muito legal das montanhas também, né? Você absorve a cultura dos países, né? Você viaja nos Verdade. países, você consegue absorver, ver como as pessoas vivem, e isso para mim é muito bacana nas montanhas também. Vamos ver a próxima. Essa aí, deixa eu ver. Essa daqui ainda é no Cotopaxi, Ah, é tá. muito parecido, Uma outra foto dele. é uma outra foto dele, do Cotopaxi. Ah, aqui já é um treino que eu fiz na semana passada. Esse treino aqui, é a travessia que eu fiz de Teresópolis a Petrópolis. É uma travessia clássica, né, brasileira, tal, que eu uso muito para treino. Então, eu treino muito aqui no Brasil, nas montanhas brasileiras, né? Então, eu faço Agulhas Negras, eu faço essa travessia Petrópolis, Teresópolis, faço os parques estaduais, faço a Maria Comprida, que é uma montanha que fica lá nas serras do Rio de Janeiro, né? Tem muita montanha lá bacana para ser feita, escala as montanhas lá Boas daquela para região, treino, né? ótimas para treino, ótimas. E todos esses treinos aí eu vou carregado. Então eu coloco lá os 20 quilos nas costas, vou mesmo de uma forma muito exigente. Tanto é que essa travessia aí, que se faz em 3 dias, até 2 dias, eu fiz um dia só. Foram 10 dias de caminhada, saindo lá do ponto de partida até o ponto final, sem parar. Mas são treinos mais exigentes mesmo, que me preparam para a montanha, né? Eu falo dos Fisicamente e 22 quilos mentalmente, né, Thiago? fisicamente e mentalmente, por você estar acostumado a vivenciar esse ambiente tão aberto como que é o ambiente que a montanha proporciona, né? Você tem que estar acostumado à falta de paredes, à falta de proteção. Parece que é uma coisa meio, é, meio distante de falar, mas na verdade é algo que é real. Quando você está fora de um ambiente controlado, você não tem parede, você não tem teto, você não tem nada que te proteja, aquilo pode despertar uma ansiedade negativa. Então é muito importante você vivenciar a montanha. Você está no meio dela e está exposto ao que a montanha oferece. Bacana. O que mais, Pedro? Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui é o Illimani, aqui é no cume do Illimani, aqui no cume do Illimani. Quem que é esse brother aí do seu lado? Esse daqui é um brother boliviano, né, que é um guia boliviano lá, que eu fiz com ele outras montanhas lá na Bolívia também, fiz Pequeno Alpamayo, fiz umas montanhas na região do Condoriri, que é um guia, e isso daqui é muito legal destacar, porque isso aqui vem muito em encontro ao que a gente estava falando sobre equipe, Lucas. O alpinismo, ele é um esporte dito solitário, mas você só consegue alcançar o cume se você opera em conjunto. Porque, veja só, enquanto você está lá escalando, você precisa ter alguém na base que está te dando suporte, que é o suporte logístico, suporte muitas vezes da alimentação no campo base, obviamente que durante os deslocamentos, campos superiores, você tem que se virar mesmo, mas ali tem alguém te dando suporte. E nas escaladas técnicas, que é o caso aqui do Illimani, você sempre anda encordado com alguém. E essa corda se chama corda da vida. E não é por acaso que ela chama corda da vida, porque ela realmente salva vidas. Você está lá encordado com alguém porque a qualquer momento você pode salvar a vida dessa pessoa e ela pode salvar a sua vida. Por isso que nas montanhas técnicas você anda encordado. Você anda com aquela cadeirinha, né, amarrada na cintura e uma corda que liga você a outra pessoa. E aquela corda é retesada, ela é curta o tempo todo, tem um tamanho específico, né, tem um comprimento específico, que é uma técnica de escalada isso. E você tem que ter a técnica necessária para, se a pessoa cair, você saber resgatar ela, salvar ela e vice-versa. Então você tem que ter muita confiança no seu time, muita confiança em quem está escalando com você.
Para vencer um obstáculo desse, você tem que caminhar junto, tem que ter alguém no mesmo passo que você, na mesma velocidade, com a mesma intensidade e com a mesma força de vontade de chegar lá em cima. Porque imagina Bacana, só, cara. se eu estou encordado com alguém que não tem essa mesma vontade, esse mesmo desejo, essa mesma preparação, esse mesmo planejamento. Você não chega. O seu objetivo vai por água abaixo. Então é muito importante ter alguém do seu lado que esteja na mesma velocidade. Tipo, né, vocês podem, ao longo do trajeto, obviamente, um fortificar o outro, mas é importante que a equipe trabalhe junto para chegar lá em cima e poder conquistar o que tanto se almeja, né? Então você precisa trabalhar em equipe e é muito importante trabalhar em equipe, porque imagina só se sofre algum acidente, a pessoa não consegue salvar ou você não consegue. E os acidentes ocorrem porque a montanha, quando você olha a montanha, ela parece que é um lençol, né? Parece que é um lençol certinho. Mas, na verdade, aquele lençol lá, ele encobre várias gretas, né? Vários buracos, várias fendas na montanha. E tem fendas enormes, enormes, terríveis. Então, se você cai naquela fenda, o que é muito comum acontecer, tem que ter alguém para te resgatar, enfiar o piolê na neve, cravar aquele piolê, que é aquela Cravar para ficar ali machadinha, ancorado ali, né? exatamente, ancorar e poder te resgatar. Isso é muito comum ocorrer, tanto é que nos cursos que a gente faz, e depois de alguma experiência em montanha, você aprende a ler a neve, você aprende a ler a cor da neve, você fala, essa aqui é azul, essa aqui é branca, essa aqui é áspera, essa aqui é sólida. Então, essa é uma técnica também que você aprende depois de tanta vivência em montanha. Que bacana. Você vê que você falou aqui duas lições de alta performance muito importantes, né? O trabalho em equipe, né? No meu livro O Negociador, eu cito a segunda lição, né? A estrutura que dá suporte ao processo. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né, Tiago? É sempre um trabalho em equipe. Eu costumava falar nas ocorrências com reféns, muitas vezes a minha figura como negociador ganhava um destaque na mídia, todo mundo quer conversar com o negociador depois da ocorrência, mas eu falava assim, olha, eu não teria feito nada aqui se o motorista não me trouxesse aqui, se o pessoal não me desse o equipamento. Enfim, essa é uma lição importantíssima que você que nos acompanha aqui de alta performance, é a estrutura que dá suporte ao processo. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E a segunda coisa que você trouxe aqui também muito importante, né? Como o preparo, né? Como o preparo faz a diferença, né? Esses dias estava assistindo uma palestra de um grande amigo e ele falou, quando você está diante de uma situação de medo, o medo é algo que oferece risco para você, coloca você no seu instinto da sobrevivência, da preservação do teu corpo, né? E tem um termostato que é o medo, né? E isso aparece, a melhor maneira de você lidar com medo chama preparo. Quando você tem preparo, você lida melhor com medo. Eu até faço uma provocação, viu, Tiago, quando eu vou dar palestras assim, uma audiência, fala assim, como é que vocês acham que estava o meu coração quando eu chegava numa ocorrência com refém, criminosos armados? E a resposta que eu escuto invariavelmente, pô, seu coração estava saindo pela boca. Eu falei, não está como está agora aqui, 60 por minuto, sentado controlado, mas jamais saindo pela boca. Porque eu não caí de paraquedas para fazer o que eu fazia. Eu estudei para fazer o que eu fazia. E a mesma coisa você aqui, né, Tiago? Você está se preparando há 12 anos como alpinista e há 3 anos para subir o Everest agora no mês de março, entre março e maio, né, para poder atingir esse grande objetivo na sua vida. Então, com certeza, tudo isso coloca o Tiago numa condição de ter todos os predicados para superar os perrengues, né, Tiago? Acho que é uma lição também de alta performance, esse autocontrole, o conhecimento. Ele falou agora aqui, olha, eu bato o olho na neve, se a neve está rugosa, ela me diz uma coisa, se ela está lisa, ela me diz outra coisa, a cor dela me diz uma coisa, me diz outra, né? É muito importante. Tiago, tem uma curiosidade. Tem mais alguma foto importante? Deixa eu ver aqui. Essa daí? Essa daqui é o Irinisa subindo no Equador também. E no Equador eu fiz lá uma série de 4 montanhas seguidas quando eu fui para lá. Eu fiz uma atrás da outra, numa semana só. Foi um treinamento muito intensivo que eu fiz. E lá eu escalei uma montanha que não tem a foto aqui, eu acho, o Luca, mas é uma montanha super bacana, porque tem uma história muito legal. E legal das montanhas são as histórias, né? Eu gosto muito das histórias da montanha. No Equador tem um vulcão chamado Chimborazo. O que é o Chimborazo? Olha só, o Chimborazo, ele é a maior montanha do mundo. Mas aí você me pergunta, pô, mas a maior montanha do mundo não é o Everest? Por leituras diferentes. Durante muito tempo, o Chimborazo foi considerado a maior montanha do mundo. Depois perdeu para o Everest, por uma série de razões, discussões, enfim.
mas as leituras são diferentes. O Chimborazo é a maior montanha do mundo, se você levar em consideração o começo dela, o centro da Terra, o que está dentro da Terra. O Everest é a maior montanha do mundo a partir do nível do mar. Então, as leituras são diferentes porque a Terra não é exatamente redonda, ela é amassada, né? Então, tem pontos onde se sobressai, ou seja, o núcleo da Terra é mais próximo à crosta, em determinado ponto onde Chimborazo sai, então ela tem um tamanho X, que é um tamanho mais alto que o Everest. Só que o Everest, no nível do mar, ela é uma montanha mais alta. Tanto é que escalando o Chimborazo, o Chimborazo, para mim, foi uma montanha muito especial, muito especial. É uma montanha, por si só, quando você chega lá, você começa a escalar ela, você começa a escutar um zunido, como uma interferência na montanha. Ele é um vulcão, uma montanha toda de gelo, então a estática fica ali, parada. Então você está andando, vem um zunido na sua montanha. E é uma montanha muito, muito perigosa. Eu fui lá no mês de fevereiro do ano passado, do ano retrasado. E naquela temporada, de novembro a fevereiro, 8 pessoas já tinham morrido naquela montanha, naquele vulcão. Porque é muito instável e porque as pedras elas ficam muito penduradas por cima da travessia toda. Então, para alguma pedra daquela cair, desmontar você, é muito fácil. Então, é uma escalada muito tensa. Muito tensa. Então, você escala o tempo todo muito tenso no Chimborazo. Então, eu escalei o tempo todo muito tenso. Tanto é que num dos vídeos, assim, chegando no cume, sabe, é uma expressão, assim, de soltar toda a pressão que me carregou durante toda aquela noite, naquela escalada, você elimina tudo aquilo, que é negócio, você vendo o vídeo até emociona, eu mesmo emociono comigo vendo o vídeo, porque eu sei o que eu passei naquela noite, vivendo aquela pressão toda, porque é uma escalada muito tensa. Mas uma coisa muito mágica daquela noite do ataque ao cume é que quando você está escalando o Chimborazo, tem uma luz muito forte que fica perto de você. E eu estava lá com o guia, né, estava encordado, uma montanha técnica, né, então ele estava muito próximo de mim, com a corda da vida, e às vezes eu puxando, às vezes ele me puxando. E eu falei, pô, mas o que é aquela luz? Ele falou, é a estação espacial. Nossa, O cara. espacial fica a 80 quilômetros em linha reta daquele ponto, porque o Chimborazo é o ponto mais perto do espaço da Terra. Ou seja, Olha, o ponto da Terra mais próximo ao que a gente considera espaço, justamente pela formação da não é Terra. uma coisa muito, muito famosa essa história que está contando. Eu não, assim, não sou muito especialista na área, mas nunca tinha ouvido falar disso aí. A gente sempre fala do Everest, né? Não é? E é mágico. A história do Chimborazo, para mim, e a montanha é maravilhosa. Tipo, o vulcão é lindo. Para mim, foi muito especial, sabe? Por ser uma montanha muito desafiadora. Até para alpinistas experientes, é um vulcão muito desafiador. Então, poder chegar até o cume do Chimborazo, para mim, e da forma que eu cheguei, assim, me sentindo muito bem, além da pressão toda, foi algo muito bacana para mim, que eu gostei muito de ter vivido. Deixa eu fazer uma pergunta, Tiago. Tem uma pergunta que nem é minha aqui, mas deixa eu ver. Olha só, uma pessoa, Palavras Cruzadas Oficial. Obrigado, Pedro, por ter compartilhado as coisas aqui. Ela faz a seguinte pergunta, e eu vou ampliar a pergunta dela. Ela fala o seguinte: como a experiência em altas montanhas te beneficiou como profissional? E eu queria que você respondesse isso também falando do que você aprendeu com os perrengues, quais foram os perrengues e que lições que você trouxe para a sua vida pessoal, e no caso das Palavras Cruzadas Oficial, essa pessoa que está mandando essa mensagem, essa pergunta para você aqui pelo chat, que ajuda no mundo corporativo essas lições que você aprendeu como alpinista desafiando esses grandes cumes? Eu vou voltar num ponto que eu acho que todos já passaram e que ninguém gosta de passar. Eu tenho certeza que ninguém gosta de perder, de se sentir derrotado por alguma questão, de ter um desafio a ser cumprido e você não conseguir cumprir aquele desafio. Eu tenho certeza que ninguém gosta disso, né? Por qualquer que seja o território, em qualquer que seja o ambiente, seja na sua empresa, defendendo sua marca, à frente do seu negócio. Quando você se propõe a fazer alguma coisa e não consegue, aquilo é péssimo, não é? Eu tenho certeza que todo mundo se sente assim. Eu me senti assim no Aconcagua há cerca de 7 anos, minha primeira tentativa do Aconcagua. O Aconcagua é a maior montanha do hemisfério sul, a maior montanha do ocidente e a maior montanha fora do Nepal. Não existe outra maior fora do Nepal a não ser o Aconcagua, com 7.000 metros.
uma montanha muito desafiadora. E eu fui lá pela primeira vez e não consegui chegar no cume. Fizemos 3 tentativas no último acampamento, e não deu mesmo, não deu, e não deu para mim. Eu senti que não dava para mim. E tive que desistir da montanha. Tive que não conseguir avançar. Luca, a sensação foi péssima. Me senti horrível. Porque na montanha, uma alta montanha, quando você é derrotado por ela, entenda, eu falo derrotado, mas não é que é um conflito, né? Tipo, você se sente derrotado porque você acabou não cumprindo o seu objetivo. Quando você se sente derrotado na alta montanha, é como se você estivesse num ringue de boxe, você leva um soco do seu oponente, você cai no boxe, você cai ali no ringue, e aquele seu oponente fica de pé, olhando para você durante dias, e você não consegue se levantar. Essa é a sensação quando você não consegue cumprir o seu objetivo. Essa foi a sensação que eu tive no Aconcagua. Porque você não volta imediatamente para casa. Não é, puta, não consegui escalar a montanha. Ah, beleza, então vou para casa, à noite estou lá, tomo banho e como uma pizza. Não. Você vai ficar por dias ainda lá olhando para aquela montanha que você não conseguiu cumprir com o seu objetivo. E aquilo te faz uma série de questionamentos internos. Aquilo te faz fazer uma série de questionamentos internos. Aí que vai o seu poder de resiliência também. O quanto você consegue se levantar independente do número de quedas que você tenha. Dá para levantar a partir daqui? E tem um trajeto final que você faz no campo base do Aconcagua até próximo a Mendoza, que é um trek muito longo, de muitas horas. E eu fiquei me questionando aquilo, falei, puxa vida, o que me faltou? Mas o que faltou para eu conseguir avançar? E o que falta para eu nunca mais ter que sentir isso que eu senti? Eu ter que desistir. Se é pela natureza, se é por uma coisa que não depende de mim, ótimo. Agora, por falta de preparo, por falta de planejamento, não. Eu não quero viver isso de novo. Porque é uma sensação péssima, uma sensação horrível. Eu não quero viver isso de novo. Então, naquele trajeto todo, obviamente que você cai por alguns minutos, mas você tem que ter a força de levantar e traçar na sua cabeça o que vai te fazer continuar andando e o que vai te fazer voltar para aquele desafio e aí sim atingir o seu objetivo. E eu vim me preparando naquela volta. Eu falei, não, gente, o que faltou? Eu fiz o meu planejamento do ano naquela caminhada. Naquela caminhada eu planejei meu ano. Então eu falei, eu vou disputar corrida de montanha, eu vou fomentar minha preparação física, faltou aeróbico, faltou força na perna, faltou ter mais motivação, faltou isso. Eu descrevi o meu ano. A hora que eu cheguei em casa, eu pus em prática, Lucas. No trajeto de volta, tudo. Você já descobriu o que tinha faltado, chegou em casa, você pôs em ação. Eu pus em prática, eu pus em ação. Eu coloquei no papel aquilo, eu planejei aquilo e executei aquele ano inteirinho tudo aquilo que me faltava naquela primeira tentativa. Eu voltei no ano seguinte lá e cheguei no cume da Aconcagua. Mas foi um ano me preparando de novo e vendo o que faltava. E naquele ano, eu vi tudo que faltava, diante do planejamento todo que eu fiz. E eu vi que o que faltava para aquilo pode faltar para qualquer outro ambiente. Ou seja, um grande desafio, para você vencer um grande desafio, você usa as mesmas ferramentas que você usa para uma alta montanha, que é um grande desafio. Você precisa ter muita determinação, que foi que eu precisei ter para voltar lá e vencer meu desafio. Disciplina. Você precisa ter coragem. Coragem não é ir para o Everest. A coragem é ir para o Everest e saber que você tem obstáculos que você vai se defrontar. A coragem não é ir para o Everest. Ir para o Everest é viagem. Ir para o Everest você chegar no cume é outro nome também, não é coragem. Coragem é você enfrentar os obstáculos que estão entre você e o seu objetivo. Isso é coragem, é enfrentar esses obstáculos. Então você precisa ter foco. O foco que eu tive nesse ano foi essencial para que no ano seguinte eu conseguisse atingir esse cume. Resiliência, cair, levantar, independente de quantas vezes. Quantas vezes eu caí nesse ano de preparação de volta para a Aconcagua? Foram inúmeras. Eu tive hérnia de disco por treinamento esse ano. Eu tive que ficar parado 15 dias. A resiliência, a força que eu tive que ter para falar, puta, vai dar certo. E aí eu contei muito com a força da minha família, também da Marina, me apoiando, falando, não, vamos lá, vai dar certo.
voltei aos treinos e consegui, mais uma vez, voltar para a montanha e chegar no objetivo. A partir desse ensinamento todo que a montanha me deu, desde a Aconcagua, e que eu vim trazendo nas outras montanhas, Luca, foi que eu observei isso. As ferramentas são iguais, gente. O grande desafio, para mim, foi a montanha, mas para você pode ser colocar um time de vendas vencedor na rua para vender seu produto. Pode ser motivar a sua equipe de marketing, pode ser motivar seu time comercial, pode ser motivar seus diretores executivos. As ferramentas são as mesmas. Ou se faltar determinação em algum ponto desses, foco, disciplina, coragem, resiliência, se faltar alguma coisa dessas, vai dar certo. Se faltar atitude de dono, de você saber o que você precisa saber e ter rápidas decisões. Você decidir rápido, mas com planejamento, com foco, com preparação, estar preparado para o que você vai encontrar. Você precisa ter essa atitude de dono para você decidir rapidamente para onde você quer ir e qual rumo que você tem que obter, que você tem que seguir para chegar no seu objetivo. Tudo isso que eu aprendi na montanha e que eu vivi na montanha é para todo e qualquer ambiente. As ferramentas empreendimento, né? Tudo, as ferramentas são iguais. Isso aprimora nossos valores, né? Essas ferramentas todas, elas vão trabalhando com os nossos valores, elas vão fazendo com que a gente exercite esses valores que a gente coloca em prática quando a gente precisa alcançar um grande objetivo. E foi daí que veio todo o meu ensinamento, onde eu aprendi e continuo aprendendo e sabendo, acreditando que essas ferramentas elas são úteis para toda e qualquer área da nossa vida, Luca. Que bacana, cara. É tão, né, assim, tipo, empolgado de ver você falando isso, porque é a montanha te ensinando as coisas, né? Ela tem esse colosso todo, essa grandiosidade toda, mas ao mesmo tempo, esse desafio enorme, esse obstáculo que ela mesma representa, mas ao mesmo tempo ela é generosa e te dá tantas lições, né? Você volta com essas lições que a montanha te oferece. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelo chat. A Beatriz Portela falando muito do foco e da obstinação. O Tassinato está lembrando uma frase dessa sua inspiração no nosso primeiro brasileiro. Como é que ele chama mesmo? O Valdemar Niklevix. E esses dias eu escrevi um manual de gerenciamento de crise e pedi para o comandante do GAT, que era mais novo do que eu, mas que está agora estava no comando, fazer o prefácio, né? E aí eu tive um papel importante no GAT, e aí ele usou uma frase de Isaac Newton que o Ricardo Tassinato está lembrando aqui, fazendo uma espécie de analogia entre você e esse cara que te inspirou, né? Ele falou, Newton disse o seguinte: se vi mais longe, foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes, né? E eu acho que essa questão dessa inspiração desse primeiro brasileiro, né, que de certa maneira também te inspirou, né? O Fernando Olha só que bacana. Depois ele escreveu o prefácio do meu primeiro livro. Eu convidei ele para escrever o prefácio do meu primeiro livro, Montanha, e ele escreveu. Olha que bacana. Que bacana. A Erika Zanetti é esposa do Roberto, uma executiva aí da TIM. Ela te segue no Instagram, está parabenizando aqui a nossa live. O Fernando está fazendo uma pergunta para você. O Fernando, todo alpinista conta a história sobre a escalada e como fica a descida depois de alcançar o cume. A descida acho que é igualmente também dificultosa, né, Thiago? A descida é mais. É mais, eu vou te contar por quê, Luca. A maioria dos acidentes acontece na descida. É mesmo? Eu arrisco dizer que 85% a 87% dos acidentes fatais e não fatais acontecem na descida. Porque quando você atinge o objetivo, quando você chega no cume, toda a adrenalina que você carrega para chegar até lá é tão grande, que a hora que você atinge o cume é como se o seu objetivo tivesse sido cumprido e você fica mais tranquilo. Aquilo tudo sai um peso enorme de cima de você. É verdade. E daí você tem que descer. Você perde um pouquinho o foco, né? Aquele foco, talvez. Esse que eu preparo. Porque a montanha não termina no cume. Chegar no cume é metade do caminho. Você tem a descida. Então você precisa ter a consciência, e isso vem muito mesmo com o tempo de vivência em montanha, né? Para saber que quando você chega no cume, você precisa ter energia suficiente para voltar. E quando você está caminhando rumo ao cume, você está avançando para chegar no cume, você precisa saber que você precisa ter energias reserva para voltar. Chegar no cume não é terminar a montanha. Você termina a montanha quando chega em casa. Essa é a grande frase. Na verdade, eu não tinha pensado nisso, cara. É mágico que tá falando.
A expedição termina quando você chega em casa. Mas a montanha termina quando você volta, quando você desce a montanha. Chegar no cume é só metade. E a descida você está com o seu físico totalmente exaurido, né? O seu físico na subida foi todo consumido. E na descida você precisa ter toda a atenção e foco necessários nos trechos mais perigosos da montanha. Porque para descer, a sua força é mínima, né? Você está sem força já, você está exaurido, a sua atenção já não é a mesma, o seu foco já não é o mesmo, a sua adrenalina, então, foi lá para baixo, porque faz assim, ó, realmente você fica exaurido em termos de energia. Então, a maioria dos acidentes acontece na descida, e a descida é muito importante. Tem gente que não consegue chegar no acampamento 4, olha, no Everest. Quando você faz o cume no Everest, você volta para o acampamento 4 para descansar. Dependendo do seu nível de cansaço, você passa uma noite lá, dependendo, você passa algumas horas e desce rapidamente para o 3. No ano passado, a gente teve 2 alpinistas que morreram no 4 depois do cume por exaustão. Curiosidade. Eu já assisti alguns filmes, né? Ainda estou muito estimulado a assistir mais, porque vou tirar lições. Aliás, a Érica, que está aqui com a gente, ela falou: olha, essa aí está sendo uma aula de gestão, né? Porque tem tudo, né? Motivação, disciplina, coragem, resiliência, foco, né? Objetivo definido. É uma aula de gestão, ela está mencionando aqui. É verdade que alguns corpos ficam lá na montanha mesmo? Não tem nem como descer, se o cara de repente passa mal e acaba morrendo? É isso mesmo, Thiago? Curiosidade apenas. Vários. Principalmente no K2, no Everest, essas montanhas de pouco acesso, muitos corpos ficam. Pela subida norte do Everest, inclusive, porque o Everest são 2 rotas, né, do Everest. Você tem a rota sul e a rota norte. A rota sul você escala pelo Nepal e a rota norte você escala pela China e pelo Tibete. A rota normalmente utilizada é a sul, é essa que eu estou me propondo fazer também, e a rota norte é muito pouco explorada, uma pelas dificuldades políticas todas da região, né, de você conseguir visto para a China, para o Tibete, uma região conflituosa, pela logística de se chegar até lá, enfim, é uma rota muito pouco utilizada, né, normalmente a rota mais utilizada é a rota sul, mas pelo norte tem inclusive um ponto na subida, que é um ponto de referência, que é o Botas Verdes, que é um corpo que tem lá há anos, que não se sabe quem é a pessoa, não se descobriu a identidade dessa pessoa, e é um alpinista que está morto lá há anos. Ele dá a impressão de estar dormindo, e ele usava uma bota verde, a bota verde está lá, e o corpo dele está lá, e ele é um ponto de referência na trilha. Fica lá o corpo conservado por conta da temperatura do gelo. Totalmente conservado. E quando tem, né, avalanche, esse tipo de coisa, se abre uma cravasse, é normal, assim, encontrar o corpo de alguém desaparecido nessas escaladas todas, né? Outra curiosidade, Thiago, como é que é a parte de alimentação na montanha? Como é que é isso? Tem uma comida, assim, especial para vocês? A comida não é especial, ela é a comida do dia a dia mesmo, com o máximo nutrientes possível, né? O quanto você conseguir colocar de proteína, você coloca vegetais, carboidrato, proteína animal. Essa é uma deficiência do Nepal, né? Proteína animal, devido à religião e tudo mais. Então, tenta-se equilibrar isso de outras formas, com outras fontes de proteína, mas você come muito. Na montanha você come muito porque você perde muito, né? Você perde muito líquido, você perde muito de massa muscular, porque você imagina que na altitude e com a baixa temperatura, você não está perdendo gordura, né? Você perde massa muscular devido à altitude. Então você volta muito mais magro, mas você volta muito mais magro de massa muscular. E você se desidrata muito rápido. Então, o que é muito, muito importante na alta montanha, o que é muito importante é se hidratar constantemente. Tanto é que esses treinos que eu faço, ele é até um treino mental preparatório que eu uso para isso também, me hidratar a cada 1 hora. Assim, de relógio, parou 1 hora, se hidrata. Porque na altitude você não percebe que você está perdendo líquido, porque você não sua dessa maneira. Né? O líquido é usado de outras formas ali para você se manter vivo. Mas você perde muito líquido. Então você precisa hidratar muito. Fora que se hidratando muito e muito bem, você minimiza as chances de edema pulmonar, edema cerebral, diminui o mal da montanha, porque o mal da montanha é algo que vem, querendo ou não, ele vem, acima de 5 mil metros, ele vem forte, dá dor de cabeça, dá dor de estômago, diarreia, vômito, pela altitude, pela pouca taxa de oxigênio.
Então, você precisa hidratar muito. Quanto mais você se hidrata, melhor fica para você se recuperar desse altitude, né? Do mal de altitude. Não um mal de altitude agudo, extremo, mas um mal de altitude que todo mundo sente quando chega numa altitude elevada, acima dos 5.000 metros. Então, a comida é normal, é com o máximo de nutrientes possível, e o mais importante é se nutrir e se alimentar e beber muita água. Sabe que eu sou professor de educação física, né? Uma coisa que eu aprendi na escola de educação física, no curso, foi que a sede é um reflexo retardado da desidratação. Em outras palavras, quando você está com sede, você já está desidratado. Por isso tem que tomar água sem estar com sede, né? Hidratar bastante, porque quando deu a sede, quando o cérebro leu que está faltando água, seu corpo já está desidratado, na verdade, né? Então, a gente aprende isso também, né? E a água é um bem muito precioso na montanha, Luca, muito precioso. Porque você não tem água em abundância, né? Quando você está escalando. Não dá para fazer água com gelo lá? Você faz água com gelo, exatamente isso. Só que é muito vagaroso o processo, né? Então você liga ali o fogo, vai lá fora, coleta o gelo, né? Você vai o mais longe possível para pegar um gelo que não seja contaminado por fezes, urina ou algum outro tipo de sujeira. Então você vai buscar mais longe possível de onde está o centro de acampamento ali. Você vai lá longe, pega, traz o gelo, carregando aquele peso na altitude, que é muito difícil. Gente, é muito difícil explicar o quanto é exigente você estar em altitude para andar, para respirar, para se locomover, para carregar coisas. É muito, muito vagaroso, é tudo muito difícil. Então você carrega o peso lá, traz e deixa lá, ó, derretendo. Demora para derreter aquilo, demora. E a hora que ferve, você tem que deixar ferver, derreter, e obviamente que não dá para beber daquele jeito, né? Às vezes você faz um chá ali, bebe, mas para você conquistar a água é algo muito devagar. Então é um bem muito precioso na montanha água, muito precioso. Fora que não é uma água rica, né? Não é uma água que tem sais minerais. Aquela água que você pega da neve, ela é uma água alcalina, né? Como se fosse uma água que você coloca na bateria do carro, né? Você colocava, hoje tem selada, né? Mas enfim, você colocava na bateria do carro lá, aquela água que não tem sais minerais, não tem nada. Então você precisa adicionar alguma coisa àquela água. Então, muitas vezes você leva saquinho de suco em pó, pastilhas. Hoje tem umas pastilhas ótimas, sais minerais e tudo mais. Ou você faz um chá. Você tem que ter alguma coisa ali para adicionar sais minerais àquela água. Porque senão você toma aquela água, aquilo não te abastece de sais minerais nenhum. Entendi. Então, a água é um bem muito precioso. É um perrengue atrás do outro, né, Tiago? Essa é a realidade. E sabe o que é legal, Luca? Outra coisa que a gente não comentou, esses detalhes. O quanto detalhe é importante na montanha. Cada coisinha, pequenininha que seja, pode tirar você do seu objetivo. Eu vou te falar do último dia, o ataque ao cume. No ataque ao cume, imagina você que você está com várias peças, várias camadas ali no seu corpo para você conseguir tentar ali naquela noite chegar ao cume daquela montanha. Então você tem que deixar tudo preparado na noite anterior, porque de madrugada você vai acordar, vai sair da sua barraca 2, 3 horas da manhã e vai começar imediatamente a andar, porque você não consegue ficar parado devido ao frio. Se você ficar parado, você congela. Então você precisa estar em constante movimento. Só que para você sair da barraca e começar a andar, você tem que sair todo pronto. Então você vai se trocar, vai se preparar dentro da barraca. Só que é muita coisa para você se preparar. É muito detalhezinho, muito detalhezinho. Por exemplo, você coloca 3 camadas de calça, né? Então você tem a segunda pele, que é aquela que vai para aquecimento. Você tem a segunda pele, que te protege, né, que te isola, e a terceira pele, a terceira camada, que é um corta-vento, que não deixa o vento entrar. Então as duas são de aquecimento e a terceira de proteção. O mesmo aqui para o seu corpo, né, para o tórax, para tudo mais. Você usa 2 luvas, você usa 2 meias, você tem uma bota toda especial, que é muito difícil de calçar, uma bota dupla ou tripla, e você tem que ter a sua balaclava, o seu óculos de proteção, o seu Google, você tem que ter a sua picadinha, né, com a sua machadinha, com o seu piolê, com o seu capacete, você tem que carregar junto com você na sua mochila a água necessária, o seu kit de resgate, se necessário, você tem que levar a sua comida, enfim, é muito detalhe, e qualquer um deles pode te tirar do seu objetivo. Se você for com uma meia a menos, seu pé começar a congelar na subida, pronto, foi embora. Todo o seu planejamento, preparação, 1 ano treinando, foi embora. Se você chegar ali, se você chegar a começar a queimar a corda devido à claridade da neve, porque você estava sem o seu óculos, abraço, amigo, desce, vai embora, acabou a sua preparação. Então, até o último momento,
Todos os detalhes têm que ser ali, ó, no check-in, planejamento e verificação. Planejamento e verificação, planejamento e verificação, planejamento e verificação. O tempo todo na montanha você tem que fazer isso. Ó, uma vez eu quase saí da montanha devido a um congelamento no meu dedo. E foi justamente no Equador. Por quê? Tinha um furo na minha luva. Um furo na minha luva. Eu calcei aquela luva, tal, e comecei a escalar. E daí, durante a madrugada, numa zona muito aberta, que o Chimborazo tem isso também, ela é uma parte muito aberta, então você recebe um vento de frente o tempo todo. Tanto é que foi a primeira vez que o meu bastão de escalada formou um gelo em volta dele, fez um cone de gelo, assim, um tubo de gelo. Gelo. Não era aquele gelinho que você batia e ele desmancha. Gelo. Na escalada, em movimento. E ali eu comecei a não sentir mais o meu dedo. Tive que parar um momento para pegar água, bebi, a hora que eu tirei a luva, a hora que eu calcei de novo a luva, tinha um buraco. Eu falei, tudo bem, eu acho que dá para prosseguir dessa maneira. A hora que eu vi, estava sem sensação no dedo. Nossa. Eu parei, o meu dedo estava branco. O meu dedão estava branco, estava marmorizado. E eu não estava mais sentindo ele. Eu apertava, não sentia mais. Daí eu comecei a esfregar ele, nada, comecei a mexer aqui, nada. Taquei para dentro da boca e fiquei esquentando dentro da boca. Foi quando o sangue voltou a circular e é uma dor enorme, parece um monte de picadas, assim, de agulha instantâneas, ao mesmo tempo, milhares. O sangue começou a circular novamente. Daí peguei uma outra luva reserva que eu tinha na mochila, que é uma coisa importante você ter também. Coloquei ali, daí sim pude prosseguir e alcançar meu objetivo. Agora você imagina que é um detalhe, podia ter posto todo aquele planejamento, toda aquela preparação, tudo aquilo que a gente planejou lá atrás, por água abaixo. Então, detalhes são muito importantes, você percebe isso claramente na montanha. Por isso que ela te ensina tanto assim, porque você precisa ter o foco, o planejamento, a execução tem que ser perfeita, né, com tudo planejado, com tudo preparado e verificando, cheque o tempo todo, como que tá, fazendo status o tempo todo, como você tá seu corpo, o equipamento, tal, tem que ir seguindo isso daí, senão não se chega ao objetivo. Você sabe que eu estou lembrando de uma frase que foi muito famosa, a gente está chegando ao final, olha, já passou 1h10 aqui na nossa conversa, vê como passa rápido quando o assunto é muito instigante, né, muito bacana. Eu me lembro de uma frase do Almir Klink, que eu vi no livro, né, que navegar é preciso, é uma expressão comum, né, e muita gente entende se navegar é preciso como assim no sentido de necessidade, né, de vontade de navegar, mas não é nesse sentido, né, o sentido de navegar é preciso é de precisão, de cálculo matemático, né, de todo planejamento que é feito, é nesse sentido, né, é preciso porque envolve toda uma série de etapas, né, e eu nunca me esqueço, tinha uma palestra do Almir Klink, e ele falou que na primeira travessia que ele foi, que tinha, ou numa delas que tinha que ficar lá preso no gelo durante o inverno, estava no plano isso daí, ele falou, pô, até levei uns livros, né, porque de repente eu ia ficar preso lá não sei quantos meses, e aí ele falou que nem abriu os livros, porque era o dia inteiro de faina, né, de trabalho para ir lá, tirar, manutenção, não sei o quê, etc. Então, era um dia corrido que ele tinha, e todo muito programado, né, a alimentação também era feita para cada dia, para cada período, é tudo muito preciso, no sentido de exatidão, né, e é o que fica claro aqui quando você fala desses detalhes aí do alpinismo, né, ou de uma missão como essa, né. Eu adoro o Almir Klink, sabe que tem várias frases do Almir Klink que eu pego para mim também e acredito nelas e sigo elas. Ele também uma vez entrevistei ele e ele falando o porquê que ele não é um aventureiro, né? Ele não faz uma aventura, é uma expedição. Porque a aventura, né, como ele bem diz, exatamente, uma aventura, como ele bem disse, você vai e se aventura. Espera que tenha tudo certo, que tudo aconteça bem, que tudo ocorra bem. Isso é uma aventura, né? Você espera que algo aconteça e não se prepara para aquilo, é uma aventura. Ele faz uma expedição, que é o que me propõe a fazer também todas as vezes que eu vou para a montanha. Eu não vou me aventurar, eu vou numa expedição. Eu sei o que me espera. Eu me preparei para aquilo, me planejei para aquilo. Sobre a preparação, ela é muito, muito, muito rígida. Eu tenho uma disciplina muito rígida para conseguir alcançar meu objetivo. Como você bem disse, Lucas, eu não comecei ontem, ou acordei hoje de manhã e falei, puta, eu acho que eu quero ir para o Everest. Gente, essa é uma preparação, uma construção que eu venho fazendo há 12 anos. Há 12 anos.
Os riscos sempre existem, e como disse o Amir Klink, e o Amir Klink falou isso quando estava buscando o primeiro patrocínio dele para o Paraty, que foi a primeira travessia que ele fez lá. Ele falou que ele ia para as empresas, buscava patrocínios, as empresas falavam, mas tem riscos. Daí ele falou assim, mas qual é a atividade humana sobre a Terra que não oferece risco? Toda atividade humana sobre a Terra oferece algum nível de risco. E acho muito importante essa frase, porque sim, os riscos existem, mas você se prepara para minimizá-los, para que você tenha a travessia mais segura possível. E é por isso que eu me preparo há 12 anos, por isso que eu tenho um preparo específico para o Everest há 3 anos. É para minimizar tudo isso e ir com uma margem de segurança que eu sei que eu posso me deslocar e que eu estou seguro em fazer. Obviamente que eu não ia sair da minha casa, né, abrir mão da minha família para me aventurar. Eu vou para fazer uma experiência, preparado, planejado para aquilo. E eu estou me preparando há 3 anos para essa aventura específica. E a minha preparação, você sabe muito bem, né, Luca? A gente até começou a falar sobre isso. Gente, eu tenho uma preparação que eu faço 2 meia-maratonas por semana, eu faço uma maratona por mês. O ano passado foram 8 maratonas. Disputo as corridas de montanha, que é um território maravilhoso, que eu adoro fazer. O ano retrasado eu fui terceiro no ranking paulista de corrida de montanha. Faço exercícios físicos repetidamente, diariamente, exercícios longos de fortalecimento, de resistência, são 3, 4 horas na academia. Uma vez por mês eu vou para as montanhas aí, agora eu estou indo mais constantemente, né? Treino aqui na Pedra Grande, em Atibaia, vou para o Pico do Jaraguá, faço as montanhas nas Serras Fluminenses, enfim. Me entrego totalmente para isso há 3 anos para cumprir esse objetivo. E agora eu estou escalando essa outra montanha aí, que é trazer as marcas para perto de mim, chamar essas empresas que queiram viver essa jornada junto comigo, porque, Luca, uma coisa que eu acredito muito também, e a todos que estão aqui ouvindo, é que uma grande jornada dessa, um grande desafio, ele é transformador. Um grande desafio, ele é transformador, te transforma, te modifica. Mas ele não modifica e não transforma somente a quem realiza. Ele é transformador, ele é motivador, ele é inspirador a todos que estão junto nessa jornada, a todo mundo que vive junto nessa jornada, a todo mundo que curte, que compartilha, que distribui, que vem junto e que vive realmente essa jornada. Ela é transformadora, ela é modificadora, ela é inspiradora. E é isso que eu quero levar para as marcas. Marcas que queiram se ver representadas no topo do mundo, que queiram se ver representadas vivendo uma grande jornada, que queiram se ver representadas com coragem, sabendo que não é só chegar no cume, não é só chegar no topo, porque não é só o final que interessa, mas o caminho. Então, sabendo que são corajosas para enfrentar os obstáculos que vão aparecer ao longo dessa jornada. E são vários, e vão existir vários. Mas a empresa tem que ser corajosa, a marca tem que ser corajosa, e ela é uma empresa que queira se ver representada por esses valores todos, né? Por viver essa jornada, por inspirar, por motivar seus colaboradores, seu público externo, enfim, e que queira ser relevante. Porque o que o público hoje consome são marcas relevantes, que tenham presença, né? Que tenham coragem de se posicionar, que tenham coragem de enfrentar os obstáculos, porque a vida de ninguém é um mar de rosas. Todo mundo, a vida de todo mundo tem um monte de obstáculos, porque das marcas seria diferente. Só que o que a gente quer ver nas marcas é essa coragem, tal qual a gente tem diante da vida, de enfrentar os obstáculos que aparecem em direção ao objetivo. Então, por isso que eu faço até esse chamamento aqui, né, para as empresas, para marcas que queiram ser representadas, que queiram viver essa jornada comigo, que queiram aprender comigo nessa jornada, porque com certeza aprendizados muitos virão dessa jornada toda. Então, você que quer se ver representado e quer viver comigo essa jornada, quer aprender comigo nessa jornada e quer mostrar o quanto de relevância a gente tem nessa jornada toda, que venha me apoiar. Eu estou lá com o meu Instagram aberto, é T Torricelli, né? T de Thiago, Torricelli, dessa forma aí escrita, Torricelli. E lá no link tem um Kikante, que é uma vaquinha virtual que eu abri também para conseguir contribuições de pessoas, empresas. Para empresas tem uma série de entregas, viu, Luca? Tem uma série de conteúdo, de visibilidade, tem várias cotas, enfim, para conseguir unir mesmo as pessoas, porque essas pessoas dão apoio para a gente, né? Quando você vê que alguém investe em você, aquilo é uma torcida, aquilo é um apoio, aquilo é uma motivação para conseguir seguir, né?
Claro. Então, eu peço que as empresas, marcas, venham mesmo para que eu possa cumprir esse meu objetivo, para que eu possa ir para essa grande jornada, para que você possa viver essa grande jornada comigo, e agradeço de antemão aqui as pessoas que estão contribuindo nessa minha vaquinha virtual lá no KiCut, né? O link está na bio do meu Instagram. Agradeço muito mesmo, porque a cada kick lá, né? Cada ajuda que aparece lá, para mim é uma motivação a mais, é um respiro a mais, é um empurrão a mais. E a você, Luca, especialmente a você, muito, muito obrigado por esse espaço aqui, por eu poder falar aqui desse projeto. O seu empurrão foi muito grande para mim. Então, muito obrigado por esse apoio, por essa torcida toda aí, porque para mim isso aqui é uma torcida, sabe? É um apoio. É um Pô, vai lá que vai dar certo. você não E é sabe isso. a alegria, sabe, que eu tenho aqui de trazer você na live, né? Porque a live chama Linha de Frente, tem tudo a ver com esse ambiente que você atua, né? De alta performance, de desafios colossais. A gente gosta de trazer aqui para o nosso público esses princípios, esses valores. Você deu uma aula aqui de alta performance, tudo aquilo de detalhes que tem para enfrentar esse desafio. Admiro demais essa sua vontade de cumprir essa meta, sabe, Thiago? Porque a gente sabe que isso é para poucos, e aqui fica claro, né? 12 anos nessa preparação dentro desse ambiente, mas 3 anos focado nessa meta, e agora estamos na reta final. Então, faço minhas palavras do Thiago, você que está nos acompanhando aqui hoje na live, ao vivo, você que vai entrar nessa live posteriormente, vamos todos aí dar uma força para o Thiago, vamos entrar no Instagram dele, @Torricelli, né, @Torricelli, para poder lá na vaquinha virtual ajudar, mobilizar empresas, contatos. Eu mesmo vou entrar nesse apoio, não só com a Live Linha de Frente, mas já encaminhei para empresas que são de alta performance. Pô, olha, tá aí esse cara, esse brasileiro levando o nome do nosso país nesse grupo seleto de pessoas pequeno, que alcançar esse grande objetivo, que é escalar, talvez não o monte mais alto do planeta, que eu aprendi que não é, né? Sobre uma perspectiva sim, sobre outra não, mas talvez o mais famoso de todos, o mais emblemático de todos, que é o Monte Everest. A missão rumo ao Everest, a missão do Thiago. Thiago, nós estamos aqui na torcida por você. Eu vou me empenhar aqui com todos os meus contatos. A gente sabe que hoje as lives são muito disputadas, as pessoas voltaram ao normal, graças a Deus voltou ao normal, gente. Eu estou morrendo de alegria de entrar nos restaurantes, ver as pessoas trabalhando, ir ao teatro, ver as pessoas trabalhando. A pandemia nos colocou numa condição de dar valor a essas coisas que a gente tinha no cotidiano e mas não dava valor, né? Assim como a montanha, bendita aqui pelo Thiago, ensina também a gente dar valor aos detalhes aqui, que são muito importantes. Eu estou abraçando você nessa causa, Thiago, vou junto, vou fazer um esforço enorme para os meus relacionamentos, os meus amigos e também as empresas com as quais eu me relaciono, vou divulgar para várias delas, para a gente poder dar esse impulso final, aumentar nos teus ombros essa responsabilidade, mas você tem envergadura para isso, para cumprir a sua meta, cara. Muitíssimo obrigado por estar aqui comigo essa noite. Fiquei muito honrado de ter um brasileiro com esse tipo de propósito, sabe? Um propósito grandioso, sabe? Uma coisa bacana demais, desafiadora, e que obviamente você vai voltar dessa missão, se Deus quiser, a montanha há de dizer sim para você, né? Tomara que seja, mas ainda que não seja por qualquer motivo que está fora do nosso controle, vai ser também um outro Thiago que vai voltar com muito mais aprendizados, com mais histórias para contar e colaborando aí naquilo que de fato eu acredito, gente. Alta performance. Quem está no ecossistema de alta performance não sofre com empregabilidade, vai sempre ser uma pessoa requisitada. É o convite que eu faço a você. Venha mergulhar nesse ambiente dos princípios e valores de alta performance, e o Thiago hoje deu uma aula para a gente aqui, através da opção de vida que ele tem de ser um alpinista com esse desafio enorme pela frente, que é rumo ao Everest. Estou contigo, Thiago. Muito obrigado pela presença aqui. Quer falar mais alguma coisinha? Fala tchau para alguém aqui. Poxa vida, depois do que você falou, só tem que agradecer. Não tem nem quanto multiplicar isso. São muitas vezes. Então, muito obrigado, viu, Luca? Obrigado mesmo por todo esse empenho aí que você vai colocar nessa minha jornada aí. Obrigado por esse espaço, obrigado pelas palavras. Queria agradecer mais uma vez aqui a minha família, né? A Marina,
que tem me dado todo esse apoio aí também para fazer acontecer essa jornada. Como já disse, se não tem o equilíbrio, se eu não tenho o apoio dela, não consigo me doar, me dedicar o suficiente para essa montanha. Imagina, né, há 3 anos especificamente, mas há 12 indo para a montanha. Então é abrindo mão de férias, é abrindo mão de final de semana, é aniversário de filho. Pô, tudo isso é destinado, esse tempo aí eu tenho que equilibrar e muitas das vezes eu tenho que optar pela montanha e ela sabe para mim o que isso representa, né, o quanto isso me preenche. Então ela sabe que eu volto de lá com uma outra carga, com mais ensinamento, então ela sabe o quanto isso vem de energia de lá, então ela consegue manter esse equilíbrio todo da casa funcionando, então só tenho a agradecer a ela. E agradeço mais uma vez a você, a todos que nos acompanharam aqui nessa live, e é isso, gente. Me apoiem lá e vamos para essa jornada. E você bem falou de alto desempenho, alta performance, é um caminho sem volta, né, Luca? Quando a gente entra com esses valores em alta performance, gente, isso é transformador, você não volta mais de outra maneira, você só pensa em alta performance, em alcançar objetivos cada vez maiores, e eu acredito muito nisso. É por isso que eu estou indo lá para o Everest agora, que é o maior objetivo para mim daqui para frente. Então vamos nessa, conto com vocês, gente. E eu vou terminar com uma frase das tropas de elite, lá no quartel do BOP, no Rio de Janeiro, que é a tropa irmã do GAT. Quando você chega no quartel, imagina um visitante, tem uma placa, um outdoor enorme assim, e o carioca é meio sacana, meio gozador, e a placa do outdoor diz assim: seja bem-vindo, mas não faça movimentos bruscos. Você imagina um visitante no quartel, é uma sacanagem para quebrar o gelo e tal. Mas na saída do quartel tem outra placa, tem outro outdoor enorme para quem está indo embora do quartel, e em particular para a tropa que está saindo do quartel indo para uma missão, que é o que eu vou falar para você agora. E o outdoor, na saída do quartel, diz aquilo que eu desejo para você: vai e vença, e que por vencido ninguém jamais nos reconheça. Super abraço, Thiago. Missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Deixa comigo. Tchau, gente. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, em mais uma Linha de Frente. Até lá.